Marcos Souza Lima, inovando em segurança e serviços. Começa o Autorosa Esporte com a nossa bancada democrática e novidades na área do Atlético, do América e do Cruzeiro. Aqui, Leopoldo Siqueira tem lateral apresentado, tem uma continuidade do trabalho e tem um reforço chegando da base da Chapecoense, que a gente vai falar sobre esse jogador aqui hoje. Gente, eu tô preocupado em não cair na segunda, né? Aí vem com a Primeira Liga, me ajuda aí, né? Pois é, despedida, né? Infelizmente, na Toca da Raposa, de um grande jogador, multicampeão, mas abre 3 vagas pra gente inscrever jogadores na Taça Libertadores da América e que o Mano faça boas escolhas. Tudo isso e muito mais já já na sua telinha. Fica aí com Toledo, Fael e Hugão. Lucas Silva pensou assim, eu ficar aqui de jeito nenhum. Vidro! Rapaz, Você tem telhado de embora. vidro! Democrática aí, entre várias novidades na reapresentação da Cidade do Galo, tem um que vem da base da Chape. Exatamente, Leopoldo Siqueira, o Bruno Silva. Te surpreendeu? O Leopoldo Siqueira surpreendeu porque quando a gente fala em contratação, a gente espera um grande nome para o time titular, mas que a torcida entenda que, a princípio, esse é um jogador que irá para o sub-20 do clube, Leopoldo. É isso aí, apenas 19 anos tem o Bruno Silva, uma das promessas do time catarinense, assinou o contrato com o Atlético até 2020. De acordo com informações, Bruno Silva será integrado, tal como disse o Fael, sub-20, com uma multa rescisória fixada em 120 milhões de reais. Não. É isso não? Não é bem isso. Primeiro que é muito interessante porque o Rui Costa trabalhou com o jogador, conhece, sabe do potencial e traz primeiro para reforçar o sub-20, que perdeu o Alejandro, que vai começar o brasileiro agora. É um jogador que vem com valor fixado para o Galo. O Galo pagaria 50% do jogador, 2,5 milhões. Se ficar com o jogador. O valor dele hoje para a venda para o exterior, 120 milhões. Para o Brasil, 30 milhões. E o interessante é que, ao contrário de reforços como o Roger Guedes, que não tinha um valor definido, esse não, tem um valor definido, o Galo tem prioridade para a compra e vale o teste, a princípio, no sub-20 e, quem sabe, gradualmente, sendo utilizado no time principal. Eu só não entendo uma coisa. A gente testa o atacante da base do Palmeiras, que é o Papagaio. A gente testa o da Chape. Que o Júnior Chávari mude isso para que a gente comece a testar o que é nosso também, produzir o que é nosso. O Alejandro está aí, vindo da base, mas que aconteça em todas as posições. Quantos reforços de qualidade a gente conseguiu utilizar no time principal do Galo? Então eu queria ainda que a gente estivesse produzindo aqui, mas que bom porque o Bruno Silva é muito elogiado lá em Santa Catarina, é muito rápido pelas pontas, pelo lado do campo. Agora ele vai andar para trás da carreira dele. Por quê, dona? Porque sair da possibilidade de jogar no profissional, jogar em sub-20, mesmo que tenha muitas competições esse ano, o sub-20 vai ter o Campeonato Brasileiro, vão acontecer várias competições, mas ele fica meio que escondido. Então, eu acho, ou traz o cara e põe no profissional e vê o que dá, mas ou então... Eu estou acreditando na saída do Papagaio do Atlético ainda, né, nesse meio de ano, e acho que, a princípio, ele vem para o profissional, mas com esse papo de sub-20, porque não é o cara que a torcida queria, o atacante, então vem sub-20, Papagaio sai, vamos subir o Bruno Silva. Então, a sua interpretação, porque eu acho que o empresário dele e ele não viriam para exatamente, já que é um cara pelo nível que ele já chegou e pela expectativa que a gente tem que ler as entrelinhas do futebol, eu acho que é isso que está acontecendo. Com a multa estipulada para o exterior de 120 milhões de reais, então... Vai para sub-20? E o Rui Costa conhece, né? Mas só faz gol no Cruzeiro também regular, porque esse gol aí não valeu, foi de mão. Mostra aí, o Bruno Silva fez 54 jogos, 2 gols, um deles contra o Cruzeiro. Que não valeu porque a bola bate na mão dele, a gente inclusive discutiu sobre isso aqui no programa e ficou comprovado que essa bola aí foi na mão. Ficou comprovado, mas aí o gol não valeu? Não, valeu. Tá lá, colocado na súmula, valeu, tudo bem, tá lá o então placar, mas o gol dele, mas se tivesse o VAR, já era. Você não pode anular gol que foi validado, não. Mas ele sabe que esse gol aí, dos modos comuns, não teria valor. A gente volta já já com um show de informações, mais novidades em Atlético Cruzeiro. O América está sediando reuniões da Primeira Liga do Toledo. Primeira Liga. Vamos ganhar a Primeira Liga. E o Bruno Silva tá vindo aí para fazer mais gol na Copa do Brasil. O Bruno Silva já vai fazer gol. Bruno Silva tá... Voltamos com Toledinho, Fael e Hugão para falarmos de uma reviravolta no tapetão. O STJD, o Pleno, por 6-2, julgou e confirmou que o Vila Nova de Nova Lima permanece na primeira divisão, no módulo 1 do Campeonato Mineiro, e o Guarani de Divinópolis será o rebaixado em 2020. Isso por causa do caso Pinguim. Pinguim
tomou uma suspensão de 4 jogos, expulso no jogo com o América, cumpriu 2, depois voltou antes, né? Mas na própria defesa do Vila, o que aconteceu? O Guarani teria impetrado uma ação fora do prazo. Foi para o STJD e perdeu. Essa situação... Ele teve uma expulsão no Sub-20, né? Jogando contra o América. Isso. Sub-20. É. Essa situação toda, então, faz com que o Vila Nova, o Leão do Bonfim, permaneça no módulo 1. Agora que sirva de exemplo para os dois, né? Porque são duas cidades tradicionais, com clubes tradicionais, e não poderiam estar nessa reguenguela que estão, né? O Vila dependendo do tribunal e o Guarani de Divinópolis também. Agora, isso é prazo regimental, é assim. Se você entrar atrasado, não vale. Última instância, STJD, só se for para a FIFA. E o Democrata, que tinha caído, estava no módulo 2, que iria para a segunda divisão, que é a terceira, também foi absolvido e permanece também no módulo 2. Informação então, do Rubens Godinho, aquele antigo amigo do Rubens Godinho é nosso sócio antigo. Sócio antigo. Agora, pelo amor de Deus, os supervisores desses clubes também parece que estão dormindo, né? Porque a coisa mais básica que tem é conferir se o cara foi expulso, punições, se não foi. Você tem que ter um departamento mais organizado. É muito sério. E você falou aí da dificuldade dos clubes, o Vila Nova, Toledo, vai além dessa questão toda de jogador irregular. E quem fala sobre isso é o corneteiro, mas ele é conselheiro. Lembram dele? É o corneteiro oficial, mas é conselheiro do Vila. Fala, João Otávio, especial para o Alterosa Esporte. Fala pessoal do Alterosa Esporte, aqui quem tá falando é o João Otávio Corneteiro, tô aqui no bairro Água Limpa, em Nova Lima. Queria mandar um abraço para todos vocês e dizer que tô contente sim pelo Vila não ter caído. Mas em tempo, o Vila precisa de ter uma reformulação moral e intelectual. Nós fomos punidos no Sub-17, no Sub-20 por irresponsabilidade da diretoria e hoje novamente podíamos ser punidos com rebaixamento por irresponsabilidade no profissional. Outra coisa, um fato que me magoa muito é a questão do Vila não pagar o 13º dos seus funcionários, não paga férias, não paga o FGTS, então fica difícil. São 4 meses que eles estão com salário atrasado, com o torcedor pagando botijão de gás para o campo ter alguma comida. É uma situação triste, uma situação ruim, porque o Vila tem arrecadação, o Vila tem a prefeitura que sempre apoia, dá a subvenção, o Vila tem a cota da Globo, o Vila tem os patrocínios. Então, é uma coisa que deixa a gente chateado, triste, porque é muito estranho. Recentemente eu pedi auditoria nas contas do Vila. Eu, como conselheiro, pedi isso, vamos ver se vão ser aprovados ou não. Uma auditoria externa. Porque, para mim, muita coisa não bate, viu, pessoal? Rapaz, com essa dificuldade toda... Ou seja, você não caiu agora, mas vai cair em breve com essa situação aí. Eu vejo esse menino aí, meu xará, né? João Otávio, João Otávio aí, e corajoso. Tem que ser assim mesmo, João Otávio, tem que falar, né? Porque as pessoas têm que entender que administrar um clube de futebol é diferente. Isso é verdade. De administrar um escritório de advocacia, como, né, no caso do Vila Nova. E nessa eu vou entrar. Se a pessoa não sabe, não entra. Opa! Não entra, porque entra para bagunçar o Vila igual fizeram, ou para não resolver os problemas. O Vila Nova é muito grande, a cidade de Nova Lima é maravilhosa, tem arrecadação e tem que ser melhor organizado. E grandes marcas patrocinaram o Vila no passado e o clube saiu em situação difícil mesmo nessas temporadas. E guardadas as devidas proporções, isso serve também para quem está agora na frente da administração do Cruzeiro, porque até hoje o que vocês colocaram a par para justificar aquilo que foi falado na outra emissora ainda não me convenceram e tem muita coisa a ser esclarecida. No dia seguinte do que aconteceu, vocês tinham que tomar uma iniciativa, o Conselho Deliberativo. Agora, para mim, já está tarde demais. Aí ontem, quando eu falei aqui que eu não confiava em absolutamente ninguém, o pessoal fala, você tem que dar uma solução. Eu não tenho que dar solução de absolutamente nada. Quem tem que dar solução é quem está dentro do clube e o que acontece com o Vila eu entendo muito bem. Auditoria externa e tem que fazer sim uma varredura de tudo que está errado dentro desses clubes. E o que os clubes do interior têm que entender, gente, é que o que eles têm que investir mais é na base. O Vila tem que ter sub-12, sub-15, sub-17, sub-20, sabe por quê? Que é o jogador sobe, é negociado. Agora fazer um time com um jogador de 35 anos, que eles não vão ganhar nada. Toledo. Os caras não estão preocupados com isso não, senhor. A prefeitura vai lá e dá grana para esses caras. Os caras estão preocupados com menino de 10, 12 anos não, senhor. O que me deixa em choque isso tudo, você chama João? Por quê? Seu nome é João mesmo? Você não sabia?
Não, Você não sabia? é mesmo? Que Que isso, choque foi isso? Otávio Toledo, você não sabia que eu chamo? Eu achei que João, você falou que é João Quer dizer, eu Otávio. não chamo Otávio Toledo, os outros é que me chamam. Ah, então tá. Que piada. O garoto chama João Otávio, ele é xará no Otávio. Ah, eu achei mesmo que ele era João Otávio, mas não é possível que eu não chamo o doutor. Ele e o Vibrantinho, você tem que fazer a piada e colocar a legenda, que eu não entendo, não. Pois é, com o jogador comprando botijão, né? Às vezes quando tem campeonato, o cara tem que vender ingresso para ter algum dinheiro. Como é que vai fazer, né? É auditoria, assim, não só no Vila, como disse o Hugão. Perfeito, chefe. Falando em Cruzeiro, ele se despede, o Cruzeiro se despede dele porque o contrato, o empréstimo do Real Madrid não vai ser renovado. Não vai ser renovado. O Lucas Silva teria que ficar no Cruzeiro até 30 de julho, mas também não há motivo. 30 de, não, Junho 30 agora. Junho agora. Né? E para mim já podia continuar usando o garoto sim, porque a gente estava precisando da força máxima do Cruzeiro, mas sei lá quais são as políticas que se usam dentro do clube para não se usar um jogador. Né? De repente estava pensando, vai valorizar mais ele, vai ficar difícil a negociação, não sei. Mas se tem contrato, tem que ser usado. Deveria ter viajado para Fortaleza, ter jogado. O Cruzeiro- Muito obrigado, Lucas Silva. O Cruzeiro disse aqui que ele honrou o manto, honrou mesmo? 4 Com certeza, títulos, né? 2 campeonatos brasileiros, né? 2 Copas do Brasil, não é para qualquer um, não. E aí, eu vou mandar um recado aqui, né? Para um colega, né? Que é o Alexandre Simões, que falou, não, jogou tanto isso não, meu amigo, 4 títulos. Não é para qualquer um, não, tá? Obrigado, Lucas Silva. Honrou o manto sagrado, sim. Sai de cabeça erguida e a gente está muito agradecido. Esse é o último treino do Lucas Silva, ainda como jogador do Cruzeiro, na Toca da Raposa 2. Na representação E acho que agora, o se Cruzeiro representou. perde porque ele é um volante com qualidade no passe. Isso é muito raro hoje. Porque ou você tem um volante que dá muito cacete, ou você tem o que sai jogando demais. E ele consegue ter as duas coisas. Ele marca bem, né? E sai para o jogo. Então perde muito em qualidade ali no passe a saída de bola do Cruzeiro. Agora a grande pergunta é a seguinte, será que o Mano Menezes vai trazer o Lucas Romero de novo para a volância e vai usar o Everton na lateral direita? Esse é o meu questionamento. Talvez para o jogo agora contra o Atlético, contra o River Plate, talvez não. Mas já poderia ter, já vinha usando a base. O Mano Menezes não é muito bom, na minha opinião, não é muito bom nessa questão de você revelar jogadores. Daqui a pouco você fala da base, porque Perfeito. tem um jogador sendo Sim. integrado, né? Aí o Lucas Silva nos braços da galera, né? Numa comemoração de título. Então, Não, até... essa foi quando ele voltou do Real Madrid agora. Quando ele emprestado. voltou, né? Isso, quando ele voltou do Real Madrid. sim, exato. Ele jogou 2013, 2014, 2012 também, né? Quando Ele tem vaga no Real Madrid? Não, Vai acho ser que não. reemprestado? Acho que não, vai ser emprestado para o Benfica, se não me engano, de Portugal, é quem tem interesse nele aí, né? O Real Madrid não deve realmente ficar com ele, porque o elenco do Real Madrid, enfim, né? Acho que o Lucas Silva, aí nesse ponto, realmente tem que concordar, né? Quando ele estava lá, ele concorria com o Toni Kroos. Não, mas não era titular garantido dele no Cruzeiro, né? Quando saiu do Real Madrid, não estou rivalizando. Não, sei que não. Por isso que eu estou te Eu respondendo. estou falando dessa assim, forma. não emplacou no Real, rodou em outros clubes, depois volta para o Cruzeiro e não emplacou nem aqui. Então não pode sequer cogitar ele no Real Madrid. Não, concordo com você. Mas o que eu digo é o seguinte, o Lucas Silva, ele deveria ser muito mais aproveitado. Porque, Porque o Mano gosta do Cabral realmente. Gosta do Cabral com o Henrique. Olha, não, gente, e isso, o Fael Lima falando. Não sou eu falando, não. É porque fora das câmeras a gente conversa sério de vez em quando. Não, gente, Não, mas isso aí é não é nítido, sobre isso, isso aí é nítido, porque é quem ele mais escalou. Não, e né? não é só o Mano, nós também gostamos do Cabral. Eu tô torcendo Principalmente Aí, ó. escalado Ô, contra o mano, América. você tem que ver isso aqui no programa, mano. Continua escalando o Cabral, olha aí, mano. Vamos entrar agora no imbróglio do Banfield com o Atlético. Banfield, o time argentino, entrou com um recurso contra o Atlético na Corte Arbitral do Esporte para receber uma indenização no valor de 15 milhões de dólares, que dá aí mais ou menos 57 milhões e 300 mil reais. Por causa desse jogador aqui, que brilha com a camisa do Atlético quando quer, né, Fael? de vez em quando. O Atlético havia vencido o time argentino em novembro de 2018 na ação do qual era réu na FIFA. O Banfield entrou com recurso no TAS contra o Atlético, contra o Independente Del Valle e o próprio atleta. A audiência está marcada para 14 de agosto na Suíça. Leopoldo Siqueira, na época, eu lembro que eu pesquisei muito sobre essa negociação, conversei com dirigentes da época sobre essa negociação também. O Daniel Nepomuceno e o Atlético monitoravam o jogador há algum tempo no Banfield. Eles procuram o Banfield, procuram saber sobre a situação dele, esperam cumprir o prazo do jogador voltar ao Independente Del Valle e aí sim assinam esse pré-contrato com esse contrato com o Ele é Casares. de quem? Ele era do Independente Del Valle e estava emprestado ao Banfield.
Entre julho de 2014 e dezembro de 2015. O Banfield alega que ele ainda estava emprestado e ele tinha que exercer. Não, o Atlético, na época, ele cumpriu os prazos de procurar o Banfield primeiro e depois o Independente Del Valle, mesmo que tenha sido só para, como é que chama? Para formalizar. Para formalizar, ele procurou o Banfield primeiro, esperou o Banfield que não exerceu a opção de compra, e aí sim ele conversa com o Independente Del Valle, e ele acha uma história bacana aí, Leopoldo Siqueira, porque o Atlético contrata o Casares e antes de anunciar, o Corinthians vai atrás do jogador e aí o empresário fala assim, tem o Corinthians aqui, aí o Nepomuceno, se eu não me engano, o Maluf, fala, tem uma cláusula aqui, então que vocês têm que ressarcir a gente agora com tantos milhões. Aí o Corinthians desiste, sai, mas o Casares demora a estrear pelo Atlético até resolver toda essa confusão. Ele estreia na Florida Cup, mas depois ele demora, acho que estreia exatamente quando o Independente Del Valle na Libertadores. Eles estão querendo quase 60 milhões porque estava emprestado o jogador lá. E já estava, e já perderam a primeira, a tendência é que normalmente o TAS siga a primeira decisão no segundo semestre agora. É até um caso parecido com o do Caicedo no Cruzeiro, só que no primeiro o Cruzeiro perde e agora vai para o TAS com o Cruzeiro quando derrota na primeira instância. Não, o que acontece é o seguinte, né? Tá o Banfield vindo cobrar, se ele se acha no direito, que tem que cobrar mesmo e tal. Mas é o time que, por exemplo, o que eu tô falando agora é rivalizando mesmo para te responder, irmão. Para te responder. Falou? Agora aqui, vocês fizeram, gente, pelo amor de Deus, vocês fizeram caçar para ficar mais caro que o Ronaldinho Gaúcho, bicho. Guilherme tá vindo cobrar dívida de 99. Aí geralmente fala assim, tem telhado de vidro. Quando abrir essa discussão aqui sobre finanças e tal, etc., tem que entender que todo clube tem telhado de vidro, entendeu? Não tô defendendo a administração do Cruzeiro, não, porque tem muita coisa errada acontecendo mesmo. E eu queria muito uma auditoria externa e séria para poder fazer uma varredura e limpar realmente tudo que está acontecendo de errado no Cruzeiro. Eu queria bastante mas mesmo. Mas no telhado de vidro, irmão. Mas isso que você tá falando aí, né, o dia que o Sete Câmara falou que ia fazer uma varredura no Atlético e tal, eu falei assim, que ótimo o Sete Câmara, que traga o nome das administrações, o endividamento e coisas estranhas como essa agora do Caçapa e do Guilherme, que finalmente o Sete Câmara conseguiu negociar, que era uma pedra no sapato do Atlético. Aliás, parabéns ao Sete Câmara que está conseguindo normalizar esse tipo de... Eu acho que toda administração que saísse de todos os clubes, ela deveria deixar tudo mapeado que ela fez. Tô deixando no Cruzeiro 300 milhões de dívida. Não, papel é lindo. Seria ótimo. Porque vamos supor, o cara irresponsavelmente, vamos supor que esse negócio do Casares, o Atlético tivesse errado e fosse uma irresponsabilidade do gestor passado. Estouraria agora 60 milhões para o que está lá a pagar. Então, quer dizer, tinha que responsabilizar quem está naquele período, igual o prefeito. O prefeito entra, deixa 5 milhões de dívida e daí? Sabe onde é que o Alex machuca? Na hora que você mexe no patrimônio da pessoa. Então, por exemplo, o cara é o presidente, né, e tal, ele deixou o clube lesado em tantos milhões, então ele tem que ir lá e se responsabilizar sobre aquilo com o patrimônio dele. Mesma coisa prefeito. Que é o que você está falando. O dia que prefeito que deixar a cidade endividada for preso, perdeu o patrimônio, ou ele não entra porque não tem competência, ou vai gerir direito. Tem uma novidade no Atlético essa semana, porque o Rodolfo Grupp já me fala isso há anos e está acontecendo agora, de modernizar o Estatuto do Atlético, que ele fala, pode entrar um aventureiro lá e julgar por água abaixo tudo que a gente fez durante anos. E agora vai modernizar o Conselho, o Estatuto do Galo, e aí sim vai evitar esses aventureiros. O do Cruzeiro também precisa ser modernizado, porque o nosso caso é diferente. Ele é muito fechado e apenas um grupo de pessoas pode gerir e administrar aquilo que nós, torcedores, estamos investindo. Gera milhões, quem gerencia? Só quem o Estatuto está beneficiando. Estatuto fechadinho, quadradinho, antigo. Pois é. Em função disso, a gente vai ouvir agora o presidente do América, Marcos Salum, que sediou aqui em BH a reunião da Primeira Liga, sem representante do Cruzeiro. Primeira Liga, pelo amor de Deus, gente. Nossa. Mas a Primeira Liga, como vai explicar o Salum, não quer mais ficar fazendo só campeonato para rivalizar com a CBF, não. É algo além. Vamos ouvi-lo. Nós vamos mudar um pouco o foco da Primeira Liga, no sentido que não vamos mais organizar competições, porque o calendário não permite. Nós não queremos começar nenhuma competição que não tenha objetividade nem repercussão nacional, e a partir daí vamos começar uma agenda nacional para que a gente possa contribuir com a melhoria do futebol brasileiro. Eu acho que os clubes têm competência para se organizar, têm competência para trabalhar com as entidades que já existem no futebol brasileiro, e hoje nós estamos começando a desenvolver essa ideia. Essa ideia é realmente buscar soluções do futebol brasileiro, e os clubes têm sofrido muito.
certo? Nós elencamos alguns pontos que nós colocamos na nota, mas tem muito mais pontos ainda que nós temos que trabalhar. Pois bem, pontos principais para a bancada avaliar aqui juntamente com o nosso telespectador. Aperfeiçoamento e modernização da legislação esportiva, da legislação trabalhista e também da tributária. Muito importante. É, claro. E clubes sofrem muito com isso, porque a gente vê jogador que passou pelo Atlético, América, Cruzeiro, não fez nada, né? Só morcegou aqui, depois entra na justiça, pega uma grana violenta. O Emerson Conceição pegando 5 milhões no pelo amor de Deus, tem que ser revisto. Regularização da intermediação de negócios no futebol. Essa coisa de agente. Opa, e isso tal, é importante. né? Eu acho. Empresas fantasmas. Olha só, então o que acontece? Você, inclusive, direciona, né, a um grupo determinado de pessoas que também devem ser fiscalizadas na hora, inclusive, de poder assinar contratos, né, verificar... Mas enfim. Eu acho que a FIFA, quando ela mudou a questão de poder empresas ou pessoas terem percentuais, ela complicou a coisa. Porque se chega um cara com um jogador muito bom no América, Cruzeiro ou Atlético, o cara é empresário, trouxe o cara lá do Nordeste, deu condição para o cara, é melhor dar 30% para o cara e ter 70% de um craque e que isso seja legitimado. Sim. Agora, como a FIFA cobrou, os clubes continuaram fazendo. Essa questão da gaveta lá daquele contrato do Cruzeiro, tem em todos os clubes. O América não, porque o Salão é muito rigoroso com ele. Mas na maioria dos clubes brasileiros. Então, tem que normatizar isso. O cara trouxe, ele merece ter um percentual, então põe isso documentado. Hoje está uma bagunça. Normalmente faz isso com o menino de base também. Eu deixo o menino de base aqui, mas tem que ficar com a fatia dele pro futuro. O clube vai acabar aceitando. Essa reunião da Primeira Liga, eles querem criar uma associação nacional de clubes, é bom. Né? E para, entre outras coisas, fazer aí medidas para trazer mais receitas para o futebol. Isso é possível num país como o nosso, de economia combalida? Isso está me lembrando muito o Clube dos 13. Eu ia falar isso agora, que foi implodido por interesses pessoais. Depois aparece o interesse pessoal, já não é interessante ficar nesse grupo. Gente, mas o Clube dos 13, num país como o Brasil, né? Amo o meu país, mas era óbvio que não ia dar certo. Agora, você falou, Leopoldo, eu acho que não dá para aumentar, de repente, a arrecadação do futebol, mas dá para dividir melhor. Sim. A verba no Brasil é muito mal dividida. É Corinthians e Flamengo com quase tudo. Aí vão vir nos intermédios. O Cruzeiro ganha 2 anos seguidos a Copa do Brasil, ganha menos que o Flamengo. O Atlético é campeão da Libertadores, ganha menos que o Flamengo. Então tem que melhorar isso. Aí você pega um time igual o Sport América, fica em 4º no Brasileiro, não ganha nada mais no ano seguinte, como que o time vai crescer? A avaliação da detentora dos direitos de transmissão geralmente é mediante a intenção, né? Quantos torcedores tem e tal. Mas aí, meu amigo, você vai acabar realmente deixando sempre do jeito que está. Mas na Inglaterra é uma parte pela colocação no campeonato. Perfeito. Outra parte é pela participação, pelo Ibope que dá na televisão, né? Sim. E a outra parte é dividida igualitariamente. E o aplicativo da empresa lá, você vai clicar, só aparece o escudo do Flamengo. Você pode clicar em qualquer canto com o escudinho do Flamengo te acompanha. Assim, sou assinante do Flamengo. Flamengo não. Cruzeiro, não. Esse é o time de coração? Flamengo. Terrível. Pois bem, o Cruzeiro volta da intertemporada com muita vontade de lutar. Enquanto houver vontade de lutar, haverá esperança de vencer. Assim diz Santo Agostinho, e bem que essa frase poderia se aplicar no Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro está na 12ª rodada, são 38 rodadas. Com certeza nós vamos recuperar, pode ter certeza que nós vamos brigar por coisa grande, igual a Copa do Brasil e Libertadores. Então é treinamento, hoje agora a gente fala de treinamento, para quando voltar os jogos realmente lutar e mostrar a grandeza do Cruzeiro. Uma diretoria em crise e o time na zona do rebaixamento do Brasileiro. São 8 pontos ganhos em 27 disputados. E se pouca luta é bobagem, o Cruzeiro vai enfrentar o Atlético, maior rival pelas quartas de final da Copa do Brasil. E ainda tem o River Plate pelas oitavas da Libertadores. Ou seja, o que não falta são duras batalhas para a equipe celeste. O que sempre foi falado aqui é que nós temos um time, né, um elenco experiente, né? Sábio, e além de experiência, nós temos um grupo muito unido, muito respeitador. Então nós sabemos diferenciar as coisas dentro de campo para as coisas extra-campo. Esses 10 dias serviram para dar uma descansada, né? Porque agora, gente,
cada gota de suor vai ter de ser justificada. Se o sábio Santo Agostinho estiver certo, o que se vê na Toca da Raposa não é falta de vontade. E o torcedor celeste pode esperar isso da equipe em campo. Com certeza vai ter muita entrega dentro de campo. Nós vamos trabalhar firme e forte aqui nos treinamentos nessa intertemporada aí, para voltar a jogar bem, né? Pra gente mostrar pro nosso torcedor, voltar a confiança, porque o grupo que nós temos, nós não podemos aceitar isso, a gente fala isso, a gente não pode aceitar. O que a gente fala é o seguinte, que nós estamos num momento, passou um momento já passou esse momento, um momento delicado, era meio complicado, mas sendo que a gente olhava um pro lado, pro outro, olhava pro outro e falava, pô, eu confio nele, eu confio, não tem aquele jogador que você vai olhar e falar, putz, mano, esse aí não dá pra confiar, aquele ali, putz, não sei se vai. Aqui a gente olha pra cada um ali, a gente vê que a gente vai conseguir mudar, né? Então eu tenho certeza disso e o negócio é trabalhar. Tá indo na vibe do Egídio? Que o grupo é forte, é unido e tal, e vai trabalhar para sair dessa situation? Queria fazer uma listinha aqui com algumas coisas que eu tenho acompanhado dos jogadores, né? Tal, mas vou deixar para lá, porque senão vou gastar muito tempo aqui do programa. Não, pode falar isso. Mas não, melhor deixar quieto. Eu deixo falar do Galo depois aqui. Meu confronto importante, melhor eu focar aqui. Olha só, Egídio, realmente, se ficou para trás, que fique para trás realmente e que daqui para frente a gente tenha resultados. E que o senhor Mano Menezes mude a postura desse time, porque o que a gente tem visto em campo é um Cruzeiro que está se arrastando, cara. Parece que os caras não correm. Os caras não correm. Certo? Aquele jogo freio de mão puxado, aquele jogo modorrento, preguiçoso. Contra o Fortaleza a gente não viu o Cruzeiro tendo iniciativa, né? E é evidente, com todo respeito à Fortaleza, né? Minha família veio do Nordeste, boa parte que veio eram torcedores do Fortaleza. Mas, gente, o que o Cruzeiro faz nesse Campeonato Brasileiro é um Campeonato Brasileiro pífio. Certo? O Campeonato Mineiro também não deixou assim a gente muito satisfeito. O Campeonato Mineiro que fez, não. Deixou satisfeito, não. Libertadores, eu sempre falei com todo mundo aqui, Libertadores tem que ser levado muito a sério, mas eu não gostava da postura do Cruzeiro em determinados jogos. Né? E com a possibilidade de conseguir o primeiro lugar geral, deixa escapar essa possibilidade aqui dentro do Mineirão. Ou seja, daqui pra frente a postura vai ser diferente, então mostre em campo, porque o que mostrou até agora pra gente realmente não convenceu. E ó, Mano Menezes, são 17 jogos sem ganhar fora de casa no Campeonato Brasileiro. Há 3 anos eu não vejo o Cruzeiro tendo uma postura de Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Tá? E eu tenho que cornetar mesmo, eu tenho que falar, não posso tapar o sol com a peneira. E sou torcedor do Cruzeiro, apaixonado, a minha vontade é que o Cruzeiro ganhe Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, deixe todo mundo para trás. Que todo mundo para trás. Mas eu tenho que ser realista com os fatos. E futebol, o Cruzeiro até agora não apresentou. Eu falei que o amor ia acabar. Aquele negócio de um monte de ídolo, pra lá, agora já tá dando listinha do que os caras estão fazendo, já tá cobrando querendo o Mano Menezes fora do clube, já tá cobrando. Acabou aquele amor. O Egídio da entrevista já não é uma piscininha mais, a piscininha secou. Eu falei que a piscininha ia secar, Egídio. Não tem 10 minutos aqui que você deu uma cornetada no Casares. Como é que você falou? Era charadona, o Casares era o quê? Você falou? Não lembro. Pelezares. Pelezares, olha isso. Não tem 10 minutos que ele cornetou aqui, velho. Amor sempre vai ter pelo Cruzeiro. Mas na medida do amor, tem a medida da cobrança também. A piscininha secou, gente. A piscininha ganhou o Mineiro em cima de quem? A piscininha ganhou em cima de quem, o Mineiro? Com a ajuda do VAR. Vocês vão dividir esse amor aí, porque segundo alguns sites esportivos de fora de Minas, Cruzeiro e Atlético estão disputando o Romero, que está saindo do Corinthians. É verdade? Pode ficar. Quem quer? Outro secretário de lateral não quero não, viu, mano? Eu não vou recusar não, Leopoldo Siqueira, porque o nosso banco é muito limitado e com as peças que eu falei aqui que não contribuem em nada, como Terans, Bolt, vamos ver se essa informação, rapidão, chefe, essa especulação se confirma. Teve uma matéria com ele, que fizeram aí, Felipe Andreoli fez uma matéria muito bacana com ele. Aí falou, você não domina a bola, jogaram a bola pro cara. Na hora que jogou a bola pro cara, ele não dominou a bola. Ele não dominou a bola. Aí o Cruzeirense em casa fala agora aí, ó, que isso, Gão? Tem que deixar vir, tem que não sei o quê, tem que tudo mais. Gente, outro secretário de lateral não do Cruzeiro, né? O Cruzeiro tem que jogar pra frente. Tem que, né? E o Atlético volta da intertemporada reforçado. Eles mal chegaram e já treinam normalmente. O venezuelano Otero, retornando de empréstimo, e os recém-contratados. O paraguaio Ramon Martínez e o uruguaio Lucas Hernandes. Com 3 anos e meio de contrato, o lateral esquerdo foi o primeiro a ser apresentado.
Como já atuou pela Copa Sul-Americana, ele está fora da competição, ao contrário dos outros reforços, que além do Brasileirão e da Copa do Brasil, devem ser inscritos também no torneio internacional. Pois é, os novatos estão na área, com uma coisa bem em comum, o status de gringo. Eso es muy importante, tener a compañeros sudamericanos y obviamente algún uruguayo para los primeros días más que nada, que te puedan avisar, informar y decir cosas en respecto al club y a lo que puede ser la ciudad también. Entonces yo creo que es muy bueno para la integración. A língua espanhola pode até ajudar na adaptação, mas em campo só isso não basta, né? Na lateral esquerda, Lucas Hernandes vai disputar posição com Fábio Santos. Há muito tempo, dono cativo da vaga. No caso do volante Martínez, os principais concorrentes são Adilson e Zé Wellison. Já Otero deve brigar por um lugar, provavelmente nas pontas ofensivas do time. Mas, pelo menos no retorno aos treinos, o time não teve mudanças. As escolhas do agora efetivado Rodrigo Santana foram exatamente as mesmas do último jogo. A exceção foi o goleiro Vitor, que trabalhou na academia. Com problemas pessoais, Ricardo Oliveira não esteve na cidade do Galo. O Atlético da intertemporada apareceu, com reforços, mas por enquanto confiando nas peças que já estavam por aqui. Rodrigo Santana, então, mantém o time. Não põe ninguém nesse duelo com o Cruzeiro, diferente do que terminou antes da Copa América, é isso? Vamos lá, ó. Vitor, Patrick, aí a zaga tem uma mudança em relação ao ano passado. Fábio Santos, a dupla de volantes são os mesmos, os meias são os mesmos, atacantes são os mesmos, contando com a volta do Ricardo Oliveira, mas o Alejandro também estava ano passado. Eu estou falando da temporada passada, que é aquela temporada que não emplacou no segundo semestre, ali, só alteração nos dois zagueiros. É por isso que a gente está pedindo reforço. O Rui Costa, porque é um time que já foi mal no segundo semestre e que não teve um bom primeiro semestre, apesar da classificação contra o União La Calera, que não é isso tudo, e que perdeu o Campeonato Mineiro e foi eliminado na fase de grupos. É por isso que a gente pede reforço, porque esse time até agora não convenceu e espero agora que o Rodrigo Santana consiga fazer um bom trabalho. O curioso é que o Galo volta a investir na defesa com a contratação do Lucas Hernandes. Era um setor que estava abandonado por anos e o Sete Câmara apostou no Emerson, no Guga, no Hever, no Igor Rabelo, no Maidana e agora nesse lateral esquerdo o Lucas Hernandes. Era um setor abandonado e que legal que o clube está investindo. E quem está feliz com essas contratações é o pessoal da Cariogalo, que está completando 13 anos, me mandou essa camisa aqui. Muito obrigado para a turma da Cariogalo, consulado, que eu sou sócio. Pretendo estar aí no show com o Tia Anastácia, a turma toda que vai tocar. E o pessoal do Galo Camp, lá de Campinas, também me mandou essa camisa, mais um consulado também, que espalha o preto e branco do Galo pelo Brasil afora. É Campinas e a Cariogalo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Tá, você vê que os atleticanos estão indo embora mesmo. Ele tá dominando o Brasil, ele tá brincando de um órgão. Aqui no Brasil, preto e branco, velho, que coisa mais feia, maravilhosa. Sem vida, sem... Vou fechar, Fernando. Então você concorda com o Patrick e não Guga na lateral direita? Eu fiz um texto com o Deus Me Dibre, deusmedibre.com.br, sobre essa discussão. O Rodrigo Santana já queria voltar com o Patrick antes do Guga sair para a seleção, porque o Patrick cumpre mais com o que ele pede taticamente dentro de campo. E aí o Patrick entra agora e foi muito bem nessa pausa. Só que aí pode ter aquela interferência de diretor. Peraí, minha peça mais valorizada na janela de transferências agora vai para a reserva? Eu acho que, como pedido da torcida e do diretor de futebol, eu acho que o Guga volta para o time por isso. Mas o Patrick foi bem nas vezes que entrou agora. E uma coisa que ele fez que eu gosto demais é jogador que vibra, que tem vibração, raça dentro de campo e chama, incendeia a arquibancada. Patrick, você queimou minha língua nesse período agora. Espero que continue assim, porque minha língua estava sendo queimada. Nós falamos de mim do amor aqui, ele xingava o Patrick demais aqui no programa, velho. E tô elogiando agora. Não quero Patrick, não. Tô elogiando. Patrick, ele falou, não quero não, não tô quero elogiando não. agora. Não quero, o amor é... Patrick, que você continue queimando minha língua aqui, porque é o jogador que eu mais critiquei e estou elogiando aqui. O Toledo que sabe, que é um cara letrado, sabe que o sábio é aquele que muda de ideia. É, justamente. E a gente muda muito de ideia no futebol. Porque às vezes o cara tá mal, a gente tá nervoso com ele. E depois o cara melhora de fase. É normal que a gente aqui mude de ideia, porque a gente quer um rendimento melhor. Rafael Moura, inclusive, não é uma pessoa do qual você pode realmente... Curioso eu tô conversando numa boa, velho. Você vem com brincadeira curioso como boa. os dois laterais melhoraram um pouquinho com um time mais organizado. O time organizado faz isso. O Fábio Santos e Patrick, quando o time se organizou, eles passaram a render mais. E agora a gente vai falar sobre Rafael Moura.
arrependido? Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Volta, Toledo, que a gente vai falar. Agora é o seguinte, vamos inverter aí, por gentileza. Vai ser as novidades na toca, tá? 14, tá? Daqui a pouco a gente fala desse novo reforço atleticano. Então vamos lá. Hugão, prepare-se, porque na telinha, na imagem do Vitor, você vê aí Rodriguinho, Pedro Rocha, fazendo trabalhos à parte. Preventivo, prevenção, nada de problema. Não, mas também eles não fizeram pré-temporada, né, Leopoldo Siqueira? Eles chegaram aqui, o Pedro Rocha, de onde ele veio, o Rodriguinho também, que veio do Egito, não fizeram pré-temporada, começaram, já entraram jogando no time do Cruzeiro. Talvez por isso uma dificuldade maior aí em desenvolver o futebol deles, que a gente sabe que eles têm futebol, são jogadores de muita qualidade, jogadores que foram campeões por onde passaram e sem dúvida nenhuma também tem esse desejo de ser campeão com a camisa do Cruzeiro. Então realmente tem uma atividade física diferenciada para poder acompanhar os demais, que por mais que tivesse essa intertemporada, no início do ano tiveram um acompanhamento diferenciado. Então eles vieram, né, chegaram no meio da temporada, jogaram, o Rodriguinho jogou até mais que o Pedro Rocha, inclusive, mas precisa realmente desse condicionamento físico melhor. E o Edu, o zagueiro de apenas 19 anos, é integrado ao time profissional. Com a venda do Murilo para o Locomotive, está aí a chance para o Edu. Garoto que vem da base, jogou contra o Palmeiras, a final, né, agora da Copa do Brasil, se não me engano, Sub-20, ou Campeonato Brasileiro, agora estava no Independência, agora fugiu a competição. Mas jogou e tal, foi bom jogador, deixou um pouco a desejar. Seleções Sub-15 e Sub-17 do Brasil, primeiro semestre de 2019, capitão, ele fez parte do time vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20. Talvez com uma boa sequência no Cruzeiro, ele possa realmente mostrar um grande futebol, né? Então, Edu, toda a sorte do mundo para você, mas é aquilo que eu te digo, você veste uma camisa pesada, então a cobrança também vem de forma pesada. Naquela final contra o Palmeiras, eu acho que você deixou um pouco a desejar, agora no profissional, se Deus quiser, que você tenha muita sorte e uma grande carreira com a camisa do Cruzeiro. É o que o Rafael Moura fez aí, ó. Vocês ficam falando de Rafael Moura, o Toledo até abandona. Não, eu vou voltar aí, se não falar desse nome, não. Tá bom. Eu ainda não superei aquele rebaixamento do ano passado. Não superei, gente. Eu fico muito sentido com ele. Toledo, se o Rafael Moura colocar aqui carro de som aqui na porta, flores... Sabe por quê? Vamos fazer esses dias o meu filho Tavinho, muito inteligente, ele falou, pai, o problema do América é que jogador não respeita o América. Sabe? Igual o Rafael Moura fez, igual outros já fizeram, é falta de respeito. Às vezes o cara joga bem, chega no América, fica morcegando, para depois ir para outro time e jogar bem. Então tem que exigir desses caras mais respeito com o América. Muito bem. Lucas Hernandes é apresentado na Cidade do Galo. Que você tenha sempre a alegria e o sorriso que você teve quando nos encontramos pela primeira vez e eu disse que eu estava ali representando o Atlético, um dos maiores clubes do mundo, do Brasil, do mundo, da América, e te disse que nós queremos muito que você viesse para cá. E desde o primeiro momento você me disse, olha, Rui, é um sonho para mim jogar no Atlético. Então esse sonho está realizado e tomara que ele seja repleto de alegrias. Então, seja bem-vindo. Creo que es un paso muy importante en mi carrera. Cuando fue Rui a hablar conmigo, no tuve duda de venir a este club. Creo que es un gran desafío para mí jugar en Brasil y bueno, espero poder hacer las cosas de gran manera para poder conseguir todo. Cualquier ser humano siempre hay cosas para mejorar, capaz que eso es una de las cosas que puede ser que tenga para mejorar, y obviamente voy a tener cosas para mejorar cuando vaya a la ofensiva, al ataque. Vengo a sumar y a aportar, entonces en base a eso obviamente voy a seguir preparándome y mejorando en las cosas que el entrenador crea necesarias y en lo personal yo también creo que son necesarias para mejorar. Pois bem, ele é um lateral que, segundo jornalistas uruguaios, Fael, é bom no apoio, mas para recompor é mais complicado. Ele disse ali que tem muita coisa para melhorar. O pessoal do Super Esportes fez uma entrevista com alguns jornalistas uruguaios e eles destacam isso. Um jogador bem ofensivamente, que vem de boas temporadas no Pearol, exceto a última. Então que ele se recupere nessa agora no Galo. E que bom que o Galo investiu, porque vinha de improvisações na lateral esquerda por muitos anos. Vai brigar com o Fábio Santos? É titular? Ou... Vai brigar, né? Não dá para falar que é titular. Primeiro ele tem que mostrar trabalho em campo, mas finalmente o Fábio Santos tem um substituto. Como o Leonan não estava pronto
pronto, o Hulk não estava pronto. A gente improvisou o Lucas Cândido, o Patrick agora estão no lateral esquerdo de origem. Acabou. Agora, sem retorno aqui é complicado, viu? Vai no Alerta Stand. Valeu, gente. abraço. Tudo de bom. Alterosa Esporte. Oferecimento. Grupo Souza Lima.